Quero usar um texto bem conhecido, é um sonho de cada pessoa que ama casa, que ama família, que quer ver realmente o seu lar abençoado. Josué, livro de Josué, e Josué registra essas palavras no capítulo 24, de 14 e 15. E diz assim: agora temam ao Senhor. E especificamente o contexto desse texto é Josué já estava terminando aí a sua caminhada. Eu acredito que ele deve ter reunido a família dele, ter colocado toda a família dele e ter dito assim: olha, gente, eu vou prestar conta com vocês. E registra essas palavras que são palavras que inspiram a nossa vida com relação à família. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E aí ele abre essa frase que é conhecida por todos nós: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou repetir mais uma vez, isso é um sonho para todas as pessoas. Às vezes é um filho dentro de casa que serve a Jesus. Essa é a frase que ele quer que aconteça: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser uma mãe que conheceu Jesus, que anda com Jesus, quando ele olha para seus familiares, assim: eu quero, Senhor meu Deus, é esse o meu desejo, eu e minha casa servindo ao Senhor. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, uma avó. Eu acredito que seja um desejo para todos nós. Eu acredito que Deus há de fazer isso. Ondas do Espírito é justamente eu e você, nós servirmos ao Senhor com a nossa casa. Na nossa visão, eu vejo uma igreja onde primeiramente começa nos lares. Nós acreditamos em família, nós acreditamos em lares, por isso que nós temos hoje o prazer, eu tenho o prazer de trazer essa mensagem para você. Faz toda a diferença quando a gente constrói o nosso lar baseado nos princípios da palavra de Deus. Eu sou testemunho disso. Meus avós foram os primeiros a seguirem Jesus. Você também, né, Carlinhos? Então, você... comigo é sua irmã, né? O contrário. Agora está todo mundo. Mas você também, né? Você tem o quê? Avô, teus, né? Toda a tua família todinha. Assim, eu e a Nenê, a gente tem esse privilégio, teve esse privilégio de ser criado em uma casa com princípios cristãos. Então eu comecei, né, meus avós, depois vieram os meus pais, eu agora, meus filhos envolvidos na igreja, agora meus netos, e aí nós já estamos na 5ª geração. Gente, qual vai ser o nosso futuro? Qual vai ser o nosso futuro? Lógico, embora a nossa família seja imperfeita, embora meus avós foram pessoas imperfeitas, meus pais, eu e a Nenê, meus filhos, meus netos, mas se tem algo que eu e a Nenê a gente carrega, meus pais nos ensinaram, meus avós ensinaram os meus pais, nós temos ensinado os nossos filhos têm ensinado os filhos, os meus netos, e toda essa nossa história, porque durante todo esse período, 5 gerações, nós temos levado Deus a sério. Nós temos respeitado a palavra, e não apenas respeitado a palavra, mas temos praticado a palavra e seguimos a Jesus. E aí, como nós chegamos até agora? Não é pela minha força, pela minha inteligência, lógico, não foi pela capacidade dos meus avós, dos meus pais, que fizeram com que eu e a Nenê nós estivéssemos aqui, mas por causa de alguém, da ajuda de alguém, da ajuda do Espírito Santo de Deus, da ajuda do Espírito Santo. É possível, sim, é possível a sua família servir ao Senhor, é possível, você vai ver os seus pais servindo ao Senhor, você vai ver o seu filho servindo ao Senhor, você vai ver os seus irmãos servindo ao Senhor, os seus tios, seus primos, você vai ver a sua casa servindo ao Senhor. E se aconteceu comigo e tem acontecido com tantos lares, eu quero declarar sobre a sua vida
vida, ondas do Espírito na sua família, ondas do Espírito dentro da sua casa, ondas do Espírito do seu casamento, ondas do Espírito na sua vida, ondas do Espírito Santo, o Espírito Santo. Interessante, eu não combinei com o Samuel, mas o Samuel, ele falou uma coisa um texto que eu vou usar. O que é que o Espírito Santo faz? Gente, o que é que o Espírito Santo faz? Tem muitas coisas na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo, mas eu amo quando Lucas ele descreve a visita do anjo ali para Maria. E aí, Lucas capítulo 1, versos 34 e 35. Lucas 1, 34 e 35, o contexto, o anjo já chega, diz que ela é a bem-aventurada, ela é agraciada, ou seja, Maria teve graça aos olhos do Senhor. Era imperfeita como José, mas ela foi agraciada, é graça, pura graça. E ela foi escolhida para quê? Para receber o Filho de Deus, Jesus Cristo. E aí no versículo 34, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Se sou virgem, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou engravidar? Como é que eu vou engravidar? E ela disse, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo virá sobre você. E aí no verso 37, o que nós falamos, muitas vezes fora do contexto, mas tem um poder. Mas o contexto dessa palavra foi justamente o que o Espírito Santo fez com Maria. E aí o anjo diz, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Tudo que nós vamos falar aqui, tudo que nós vamos declarar, não é impossível acontecer. Porque o Espírito Santo, por causa do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre Maria, o Espírito Santo vai vir sobre a sua casa, o Espírito Santo virá sobre a sua casa, ondas do Espírito Santo, nada é impossível para Deus por causa do Espírito Santo. Primeira coisa que eu creio que vai acontecer na sua casa, Deus há de trazer unidade e linguagem. Unidade, ou seja, união e linguagem. Eu vou explicar para você. Por que isso é importante? No livro de Gênesis, e aqui o contexto, né? Moisés escrevendo sobre a Torre de Babel, ele, no capítulo 11, no verso 6, livro de Gênesis 11, 6, diz assim, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Em outra tradução, eles são ou seja, estão unidos e falam uma só linguagem. Tem uma só linguagem. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Você precisa ouvir isso. Naquela construção, Deus visita aquela construção e diz assim, eles vão conseguir. Eles vão conseguir. Mas por que eles vão conseguir? Porque eles estavam unidos e tinham a mesma linguagem. Uma casa unida e uma casa com uma só linguagem. Uma empresa unida e uma empresa com uma só linguagem. Um departamento unido e um departamento com uma só linguagem. Uma igreja unida e uma igreja com uma só linguagem. Qualquer projeto vai dar certo. Qualquer projeto vai dar certo. Eu oro porque eu acredito que o Espírito Santo descerá. O Espírito Santo. Diante dessa situação, vamos lá, gente, vamos lá. O que é uma família unida? E o que é a definição de unidade, união? União, a família unida não é concordar com tudo. Uma família unida não é ausência do contraditório, ou seja, ausência de opinião divergente contrária. Uma família unida não se trata de ausência de discussão. Não estar unido não é uma família que não discute. Não, gente, estar unido, uma família unida é decidir por algo maior. É enxergar o todo. Uma família unida é uma família que mesmo que eu não concorde, sabe uma coisa? Eu vou fazer porque eu quero pagar pela paz. Eu pago pela paz porque vale a pena. Eu pago para ter paz dentro da minha casa. E, gente, uma família unida é unida em um acordo, é unida em uma visão.
E quando ela está unida em um acordo, unido para um acordo, unido para ter paz, unido por algo maior. E aí a gente vem à linguagem. O que é a linguagem? A linguagem faz com que, ou seja, Jesus fala sobre boca e coração e boca. A boca fala que está cheio o coração está cheio, então ela é expressada naquilo que nós falamos. Linguagem, falar, comunicar. E quando eu falo, e quando eu tenho uma linguagem, quando eu comunico, e quando as pessoas conseguem ouvir, quando as pessoas conseguem entender, dentro de uma casa, quando existe comunicação, quando existe uma linguagem, quando existe um falar tranquilo, o que é que vai acontecer, gente? Existe um ambiente de respeito, existe um ambiente de paz. Linguagem traz o quê? Provérbios capítulo 15, verso 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura incita a ira. A minha pergunta é, por que é importante unidade de linguagem? Porque diante de famílias, onde como é que é possível conviver com pessoas diferentes? Gente, eu sou diferente da Nenê, que a Nenê é diferente do Luca é diferente da André é diferente de mim. Como conviver com pessoas diferentes? E o pior, como conviver com pais diferentes? Hoje em dia, a pessoa entra no segundo, terceiro casamento, aí o pai carrega o filho do primeiro casamento, a mãe carrega o filho do outro casamento, aí tem filho de um casamento que não queria estar aqui, o outro filho não queria estar aqui, aí eles têm um outro filho, um terceiro filho. Como é que é possível ter unidade e linguagem? Como é que essa família hoje mosaica vive? Como ser possível viver com irmãos diferentes? Como ser possível viver em uma casa diferente, em uma situação que eu não criei? Como ser possível? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ah, querido, diante de situações onde você diz assim, como é que eu vou falar? Como é que eu vou tratar? Assim, esse filho não é meu, mas está... agora eu estou com o pai dele, mas essa menina não é minha filha, mas eu estou com a mãe dela, e como é que eu vou tratar isso? Como é que a gente vai sentar? Como é que a gente vai sentar com essa família? E gente, situações hoje que a gente diz assim, eu não sei como você vive sem o Espírito Santo, eu não sei como a sua casa ainda está de pé. Eu tenho a esperança, eu tenho uma palavra de esperança para a sua vida. É possível ter paz, é possível diante de tantas diferenças, é possível diante de tantos desafios, é possível sim ter paz, é possível ter unidade, é possível ter um ambiente de alegria. É possível, porque por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo, diante de tantas dificuldades, diante de tantos desafios, diante de uma família tão diferente. Ai, pastor, a minha família é completamente diferente dessa. Você precisa do Espírito Santo. Ei, gente, lá em casa nós não éramos uma família perfeita. Eu preciso do Espírito Santo. Eu e a Nenê, 35 anos de casado. Nós temos um casamento acima da média, graças a Deus, mas eu preciso do Espírito Santo, porque tem coisas na minha vida diferentes da Neném, tem coisas da Neném diferentes da minha vida. E, gente, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Hoje, a mensagem para você é possível ter paz na sua casa, é possível ter unidade na sua casa, é possível ter comunicação na sua casa, é possível ter compreensão na sua casa, é possível ter respeito dentro da sua casa, é possível você ter alegria dentro da tua casa, é possível você voltar para a sua casa e assim, eu vou para a minha casa, eu tenho um lar, eu tenho um pai, eu tenho uma pessoa que está casada com a minha mãe, não é meu pai, mas eu respeito. Eu tenho uma pessoa que não é o meu pai, mas está com a minha mãe, eu respeito. Eu não compreendo, eu entendo isso, eu não paguei isso, por mim eu estava noutra situação,
Mas a realidade é essa, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. É possível sim, é possível. O Espírito Santo está para trazer unidade, o Espírito Santo está aqui e vai derramar, ele já está entrando, ele já está tocando, eu tenho absoluta certeza, toda confusão da sua casa vai sair agora, todo espírito de divórcio vai sair agora, tudo aquilo que traz ódio dentro da sua casa está saindo agora por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo, por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Seja cheio, deixe ele entrar em cada lugar, em cada vida. Sim, vai ter unidade, vai ter ambiente, vai ter paz dentro da sua casa por causa do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ondas do Espírito trazendo unidade, linguagem, comunicação, mas ondas do Espírito trazendo sujeição. Sujeição. Não sei se você já ouviu essa palavra. Sujeitai-vos uns aos outros. Eu não conheço vários estudos sobre sujeitai-vos. Tem submissão. A gente vê muita conversa nos casamentos, mulher submissa, mas as pessoas não prestam atenção no sentido de que a questão da submissão é uma resposta para uma causa que eu aprendi a estar sujeito. Você precisa, a causa, a raiz é o entender sobre sujeição, sujeitar-se. E porque eu entendo sobre isso, eu vou ter o efeito de me submeter. Quando você lê o livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, ele entra sobre a família. Ele fala que os maridos devem amar suas mulheres como a Cristo. Ele fala que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos. Ele fala dos filhos com os pais, dos pais com os filhos. Mas antes de entrar sobre família, ele diz o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A conversa começa com sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Ok? O que é sujeição? Ato ou efeito de se sujeitar. Obediência, acatar, respeito, cortesia, consideração. Nós vamos ver essa palavra várias vezes na Bíblia. Já citei Efésios capítulo 5, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui é sobre relacionamento. Não existe relacionamento saudável se eu não aprendi, se eu não tenho raízes, se eu não acato, se eu não aprendi sobre o respeito, se eu não aprendo sobre cortesia, eu levar em consideração, em obedecer. Não existe, gente. Aí a Bíblia fala sobre sujeitai-vos no sentido do casamento, sujeitai-vos no sentido de patrão e funcionário colaborador. A Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 13, 1 a 7, sujeitai-vos às autoridades. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, sujeitai-vos os mais velhos. Hebreus 13, 17, sobre sujeitai-vos aos líderes espirituais. Tiago, capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ondas do Espírito, trazendo união, trazendo graça, trazendo comunicação, trazendo paz, trazendo a sua casa. Eu oro sobre a sua vida, o Espírito Santo há de derramar, ele há de trazer, ele já está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mas eu oro. Você pergunta: pastor, como é possível me sujeitar? Como é possível eu obedecer? Como é possível eu acatar? Como é possível ter respeito? Como é possível ter cortesia? Porque quando a gente fala sobre sujeição está baseado em três pilares. A sujeição está baseada em três pilares: o pilar da bondade,
o pilar da benignidade e o pilar da longanimidade. Opa, na sua cabeça diz assim, bondade, benignidade, longanimidade. Pastor, eu captei, isso aí é fruto do Espírito. Excelente, isso, resultado do Espírito na minha vida. Você se lembra da pregação passada? Você precisa ir lá, ondas do Espírito. O que é que ela faz? Ondas, o Espírito Santo faz com que o poder do pecado seja coisa do passado. Mas ondas do Espírito na minha vida e na sua vida, o que é que ela faz? Essas ondas fazem o quê? Fazem com que eu e você venhamos a viver a natureza de Jesus. A natureza de Jesus. A justiça de Deus que é Jesus. Então, o resultado do Espírito Santo na minha vida e na sua vida traz o quê? Estabelece amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. E aí, a bondade. E dentro de casa, bondade significa ver o que é bom. Ver o que é bom. Já pensou como seria a nossa casa, a nossa família, os nossos relacionamentos? Já pensou como é que seriam os cônjuges? Já pensou como seriam os pais e os filhos, os irmãos? Se eu visse a bondade, se eu visse coisa boa. Você tem coisas ruins. E se eu decidir só ver coisa ruim na sua vida, vai ser impossível. Mas se eu tenho o Espírito Santo, eu digo assim, ele é imperfeito, mas tem coisa boa na sua vida. Tem coisa boa, tem coisa boa, tem coisa boa, tem coisa boa. Se no meu relacionamento com o Carlinhos for só sobre ver coisas erradas, eu não vou ter relacionamento. Ei, gente, 35 anos de casado, você acha que eu e a Nenê nós não temos problema? Mas se o meu relacionamento com ela for só ver coisa ruim, por isso que eu preciso do Espírito Santo. Por isso que eu preciso do Espírito Santo. Porque sujeitar-se, ou seja, acatar, respeitar. Muitas vezes eu preciso ser cortês, na verdade sempre ser cortês, levar em consideração. Então por isso que a Bíblia diz que antes de querer amar minha esposa, antes de dizer sujeitai-vos esposa aos maridos, antes de dizer pais, não irritem os seus filhos, filhos, honrem os seus pais. E gente, isso aí já é feito, isso aí já é resultado. A causa é o Espírito Santo trazendo sobre a minha vida e a sua vida, o Espírito Santo descendo sobre a minha vida e sobre a sua vida e trazendo a sujeição. E a sujeição traz em si o que? A bondade. A bondade eu vejo o que é bom. A benignidade eu ajo. Eu me levo a agir, a fazer naquilo que é bom. Eu vejo o que é bom e eu ajo agora naquilo que é bom. Eu não apenas sinto, vejo, mas eu tomo atitude de fazer aquilo que é bom. Gente, bondade, benignidade e longanimidade. As pessoas falam, uma pessoa longânime é aquela pessoa que tem um pavio grande. Não é gente de pavio, não, é gente sem pavio. O pavio curto e o pavio grande vai estourar. Não, gente longânima é gente que suporta. Já pensou dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós termos o quê? O Espírito Santo trazendo unidade, o Espírito Santo trazendo comunicação, o Espírito Santo fazendo com que a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, ele realmente, o agir do Espírito Santo, trazendo essa unidade, esse ambiente gostoso, é possível pelo Espírito Santo, mas é possível a gente se sujeitar, a gente considerar, a gente levar em consideração, a gente acatar, nós temos respeito, nós temos obediência, nós temos cortesia. Ai, pastor, isso não é possível. É possível sim, o impossível. Deus é o Deus de realizar, Ele realizou em Maria, por quê? Por causa do Espírito Santo, é o Espírito Santo.
como é possível trazer, como é possível isso existir na minha casa, como é possível? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo trazendo a bondade, trazendo a benignidade, trazendo a longanimidade, eu ver pelo lado que é bom, eu olhar pelo que é bom, mas eu agir também em bondade, mas também eu suportar, eu expandir naquilo que é bom. Como é que é possível? Gente, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Mas também eu acredito, ondas do Espírito trazendo responsabilidade. Responsabilidade. A minha caminhada com família, com casamento, uma das coisas que eu tenho visto, Carlinhos, quanto estresse dentro de casa por causa de coisas simples. Simples. Uma briga dentro de casa, porque, menino, pelo amor de Deus, você não pode ajeitar o teu quarto. Bem, você comprou? Não. Você não comprou. Por que você não comprou? Não, porque, mas era você que tinha que ir lá. Gente, começa a briga. Gente, coisa simples. Não, uma coisa assim, por quê? Porque não tem responsabilidade. Briga de pais e filho. Cadê? Estudou? Não. Se não estudou, filha, pelo amor de Deus, é a única coisa que você faz na vida, você não estudou. Gente, um simples arrumar um quarto. Responsabilidade em lavar uma louça, em fazer uma tarefa, em conquistar notas boas. Quanto estresse em uma situação como essa. Por causa de quê? Ei, gente, por causa de responsabilidade. Como seria, e eu sei que você está dizendo amém, pastor, amém. Como seria maravilhoso um lar, uma casa em que cada um fizesse a sua parte. Cada um fizesse a sua parte. Solução do mundo, se cada um fizesse a sua parte. Como um corpo, cada membro exercendo a sua função. Como seria mais fácil essa palavra responsabilidade? Como seria mais fácil? Imagine uma casa onde houvesse responsabilidade mútua entre marido e esposa, entre os cônjuges. Responsabilidade mútua entre pais e filhos, responsabilidade entre irmãos, responsabilidade entre filhos de outros relacionamentos. Casa, família mosaico, responsabilidade. Responsabilidade. Gente, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida dos seus parentes, da sua casa, diz assim, da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pastor, como é que é possível administrar essa tensão entre ajudar e criar dependência? O Espírito Santo. Como saber se determinada tarefa, função é minha responsabilidade? O Espírito Santo. Como assumir minha responsabilidade sem cobrar os demais, sem criar estresse? O Espírito Santo. Como suportar meu cônjuge assumindo a responsabilidade com um filho do outro casamento que não está com ele? Ele precisa cuidar desse filho, sim. Mas pastor, como é que eu consigo? Como é que eu consigo suportar meu marido conversando com a ex dele sobre um filho que não está mais com ele? Ei, como enxergar do ponto de vista de Deus? Ei, filha, você precisa do Espírito Santo. Idem, você marido, você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Ah, mas ele fez o que fez comigo, ele fez... Pastor, você não sabe o que o meu ex fez comigo.
E ele ainda quer que a minha filha saia com ele e ele está namorando com a outra. Ei, mas vem cá, a sua filha, ela é filha de quem? Ela tem um pai e tem uma mãe. Como é que eu suporto isso, pastor? O Espírito Santo. Isso está trazendo angústia para a tua alma. Está trazendo confusão. Quantos casais eu atendo? Quantos casais eu aconselho? Quantos casais brigam hoje, se amam, mas não conseguem mais ter respeito? Por quê? Porque fogem das suas responsabilidades. Ei, gente. E o que falar sobre a responsabilidade financeira? Que as pessoas fogem. Responsabilidade espiritual. Responsabilidade doméstica. Responsabilidade dentro de casa. Essa série é sobre mudar uma casa. Essa série é sobre mudar um lar. Eu acredito que unidade e uma linguagem, uma boa comunicação em casa muda completamente. O Espírito Santo é capaz de fazer isso. Eu acredito que raízes, criar raízes, mudar o Espírito Santo, mudar a minha vida e a sua vida, no sentido de trazer eu e você, nós aprendermos o que é sujeitar-se. Sujeitar-se. Aí eu vou amar, aí eu vou me submeter, aí eu vou respeitar, aí eu vou acatar, aí eu vou obedecer, porque o Espírito Santo já implantou na minha vida algo chamado sujeitai. Sujeitai. Sujeitem-se uns aos outros. Como é possível? Como é possível assumir minha responsabilidade? Pastor, como é possível? Eu detesto isso. Pastor, eu não gosto de fazer isso. Eu não fui chamado para fazer isso. Eu não tenho dom para fazer isso. Mas é a sua responsabilidade. Nós não fazemos na nossa vida tudo aquilo que a gente tem paixão. Na verdade, na minha experiência, eu percebo que eu faço mais coisas que eu tenho que fazer do que coisas que eu tenho paixão. Eu não fui chamado para fazer só o que eu quero fazer, o que eu tenho paixão. Eu fui chamado para fazer aquilo que precisa ser feito. E a Bíblia diz: se eu não cuido da minha casa, se eu não cuido dos meus, se eu não tenho responsabilidade. Você tem responsabilidade sim com o filho que você botou no mundo. Você tem responsabilidade sim. Pastor, foi uma coisa que eu não programei, não programou, mas ele é seu filho. Você tem responsabilidade sim. Você tem responsabilidade. Mas como, pastor? O Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe dar sabedoria. O Espírito Santo vai quebrar toda barreira. O Espírito Santo vai fazer com que ele perdoe. O Espírito Santo vai fazer com que a sua casa esteja unida diante dessa situação. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer você uma pessoa mais responsável. O Espírito Santo tem poder de fazer você, filho, uma pessoa mais responsável. O Espírito Santo, o Espírito Santo vai fazer com que você seja responsável com a sua saúde. Ei! Saúde! O Espírito Santo. O Espírito Santo. Como é possível? Como é possível se tornar uma pessoa responsável? Como é possível eu cumprir as minhas responsabilidades? Como é possível eu exercer as minhas responsabilidades? Como é possível eu estar em paz com as minhas responsabilidades? Como é possível? O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. E finalmente, eu acredito que ondas do Espírito Santo para trazer postura, comportamento. E aqui vale para você que já conhece Jesus ou você que não conhece, mas precisa. Ei, gente, eu acredito. Ondas do Espírito trazendo unidade, um ambiente de comunicação. Ondas do Espírito trazendo responsabilidade, criando na nossa vida a bondade, a benignidade, a longanimidade, ou seja, a sujeição, me ensinar a me submeter, a se sujeitar. Mas eu acredito, ondas do Espírito trazendo postura.
Quantos casos a gente tem visto? Ei, gente, sinceramente, família não muda ninguém, só revela. Casamento não muda ninguém, só revela. E se a gente for honesto com a gente, se a gente for honesto, a gente vai perceber que a nossa versão original está dentro de casa. A gente vai perceber que igreja nós podemos até ser alguém coerente. Por favor, eu não quero dizer que todo mundo seja hipócrita, não estou dizendo isso. Mas, geralmente, quando está em outro ambiente, a gente entra em outro cenário. A gente veste, entra em um púlpito e um palco. Ei, gente, a gente precisa ser seguidor de Jesus dentro da nossa casa. A gente precisa. Tiago 2:12, e uma mensagem uns domingos atrás que eu falei sobre sair do discurso e ir para a prática. Falem de tal maneira e de tal maneira proceder. E aí você diz assim, gente, cabe dentro da nossa casa manipulação? Quantos abusos dentro de casa? E aqui, por favor, você que conhece Jesus, você que conhece a palavra de Deus, não cabe essa postura na sua vida de bater, de ser rude. Quantos abusos que a gente tem visto nessa pandemia, famílias quebrando, se matando, violência doméstica, dentro de casas da igreja, cônjuges não suportando mais os outros. Pastor, não aguento mais, tenho que sair de casa, eu tenho que trabalhar, não aguento. Como é que, por que você não aguenta? Sabe por quê? A ausência do Espírito Santo. Eu oro, gente, para que o Espírito Santo possa mudar. Você é bem melhor. Ira não cabe na sua vida. Você é melhor do que isso. Abuso não cabe na sua vida. Você é melhor do que isso. Ei, você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Você pode tratar seu pai com respeito. Você pode tratar o seu filho com respeito. Você é melhor do que isso. Você não precisa ser rude. Você não precisa bater. Mulher querida, amada, você é melhor do que isso. Você não precisa ser essa mulher rixosa, essa mulher que não para de falar, que pensa que é o Espírito Santo. Ei, querida, você é melhor do que isso. Você precisa do Espírito Santo. Não cabe mais falta de respeito entre vocês. Vocês se amam. Não sai agora. O Espírito Santo está falando com você agora. Eu tenho uma absoluta certeza que tem casais assistindo agora, um no quarto, outro na sala, porque vocês se amam, mas não existe mais respeito. Vocês não estão se respeitando mais nem nas palavras. E aí começa com palavras, começa com atitude, depois vai para quê? Falar uma coisa. É hora de você sair do seu quarto e ir para a sala, pegar na mão da sua esposa e dizer o seguinte: me perdoe, eu preciso do Espírito Santo. É hora de você começar a perdoar o seu filho, ir lá no quarto dele e chamar o seu filho: eu preciso do Espírito Santo. É hora de você, filho, se arrepender e dizer assim: sabe por que eu sou grosseiro? Sabe por que eu sou assim? Porque eu não tenho, eu preciso do Espírito Santo. Relacionamentos tóxicos, grosseria, palavras torpes, falta de respeito, imoralidade sexual, namoro indecente. E não cabe isso para você. Você não é isso. Não é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de solução. Não é uma mensagem de acusação, é uma mensagem de solução. Qual a solução, pastor? O Espírito Santo. O Espírito Santo. É o que nós estávamos conversando antes aqui. Quando existe presença, existe ausência.
Se eu estou presente aqui, eu estou ausente em casa. Gente, sabe qual é? O que a gente precisa? A presença de Deus. Presença de Deus é presença de paz. Presença de Deus é presença de tranquilidade. Presença de Deus é presença de transformação. Presença de Deus é presença de arrependimento. Presença de Deus é presença de santidade. Presença de Deus é presença de natureza de Deus. Presença de Deus. E aí, briga é a ausência de Deus. Confusão é a ausência de Deus. Falta de perdão é a ausência de Deus. Grosseria é a ausência de Deus. Sabe o que é que você está precisando? Sabe o que é que nós estamos precisando? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E aí nós vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor por causa do Espírito Santo. Aí eu vou ver paz em minha casa por causa do Espírito Santo. Aí eu vou ver respeito, eu vou ver amor, eu vou ver várias diferenças, eu vou perceber imperfeição, mas eu vou ver milagre, eu vou ver unidade, eu vou ver respeito por causa do Espírito Santo. Você vai ver responsabilidade, você vai ver responsabilidade por causa do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida o Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida mudança por causa do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida arrependimento por causa do Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a sua vida você falando pouco, você falando baixo, você falando devagar por causa do Espírito Santo. Você acatando, você considerando por causa do Espírito Santo. Você amando por causa do Espírito Santo. O amor na sua vida, a paz na sua vida, a tranquilidade na sua vida, a graça sobre a sua vida, o perdão na sua vida, a ira indo embora por causa do Espírito Santo. A bênção do Senhor sobre a sua geração, a bênção do Senhor sobre os seus filhos, a bênção do Senhor sobre o seu casamento, em cima, em todos os lados, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, a bênção do Senhor.